Atos capítulo 2, versículo 1. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Milton Moraes, também a sua esposa, a pastora Edinalva. Louvar a Deus também pela vida do primeiro vice-presidente, pastor José Raimundo Sobrinho. Deus continue abençoando o senhor. Também o segundo vice, pastor Jonathan, pastor Valdinez, a todos os obreiros. Peço aos obreiros que me ajude, me encalce com as vossas orações. Preciso. Aqui não é um ringue, aqui é um altar. Nós estamos aqui para darmos glória junto, adorarmos ao Senhor junto. Amém. Pastor Nilton Malta me ajuda essa noite. Aleluias. Todos acharam? Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos uma porção nova da parte de Deus para as nossas vidas essa noite. E é bem verdade que para entendermos essa preciosidade que abrange esse texto, necessário nos é voltarmos para o primeiro livro da Bíblia Sagrada, porque para entendermos toda a lindeza, esmiuçarmos o significado desse texto, é necessário voltarmos ao início. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus, então, após criar os céus e a terra, vai plantar um jardim na região do Éden. Ele planta um jardim para colocar a coroa da sua criação, que é o homem. O interessante, pastor José Raimundo, é que eu gosto disso aqui, porque a Bíblia diz que Deus não cria o homem primeiro. A Bíblia diz que Deus primeiro planta o jardim para colocar o homem que ele irá fazer. Você não deu glória porque você não entendeu. Eu vou explicar melhor. Deus sempre prepara primeiro um ambiente para depois colocar o homem que ele criou. Pastor, o que o senhor está dizendo? Melhora esse negócio. Vou melhorar. Antes de você chegar nesse ambiente de adoração, Deus já tinha preparado o ambiente para tu estar aqui essa noite, porque há uma palavra de Deus para a tua vida. Primeiro Deus prepara o ambiente, depois coloca o homem. Só que o que me salta aos olhos, pastora Noêmia, é que a Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para visitar o homem. Sabe o que significa isso? Significa que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem. É bem verdade que nós estamos vivendo dias em que nunca se investiu tanto em comunicação como nos nossos dias.
Hoje os aplicativos que mais estão em alta são os aplicativos que falam acerca de comunicação. Mas o primeiro inventor da comunicação foi Deus. Ele criou o homem para ter comunhão com o homem, para se comunicar com o homem, para ter intimidade com o homem. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, na transição do dia para a noite, ele descia no Éden. Aqui é muito lindo, porque Deus descia na transição do dia para a noite. Sabe por quê? Eu gosto disso aqui. Porque a noite, ou as trevas, ela não existe, pastor Zé Raimundo. Existe a luz. A ciência ainda não conseguiu descobrir a velocidade das trevas, porque as trevas não existem. Existe a velocidade da luz. Deus descia quando as trevas estavam se aproximando. Deus descia no Éden. Era Deus dizendo para Adão: por mais densa que sejam as trevas, eu estou contigo, eu passo contigo, eu não te abandono. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que não importa a forma que tu chegou aqui, por mais densa que sejam as trevas, Deus está te dizendo: eu estou contigo. Só que a Bíblia vai dizer que Deus... E pastor Nilton, o senhor prepara aí. A Bíblia vai dizer que Deus descia no Éden. Só que o interessante, que nós temos alguns jargões, e um deles eu já ouvi por diversas vezes, até mesmo falei, que Deus se levantou do trono. Só que eu olhando para a Bíblia Sagrada, através de uma ação do Espírito Santo, o profeta Ezequiel, pastor Valdinez, ele tem uma visão do trono de Deus. E o interessante é que a visão, pastor Jonathan, que Ezequiel tem do trono de Deus, ele diz que na base do trono de Deus existe 4 querubins. E ele continua olhando para o trono de Deus, e ele vê que nos pés desses querubins tem uma espécie de roda. Só que ele continua falando no capítulo 1 acerca do trono de Deus. E o que me chama a atenção é que ele vai ouvir um som que sai do trono, porque conforme os querubins batem as suas asas sustentando o trono de Deus, a Bíblia diz que há um estrondo como de muitas águas. Algumas traduções vão dizer um estralar. Os querubins batendo as asas no trono de Deus é semelhante a um sopro de um vento. Aí, pastor Valdinez, eu acho muito lindo, porque eu imagino, pastor Nilton, segura esse violão aí, eu imagino Deus descendo no Éden para passar a noite com o homem no seu trono. Faça um barulho aí, agora tu vai inventar, tu dá lugar para o Espírito Santo. Eu imagino Deus descendo no Éden com o seu trono, na base do seu trono 4 querubins, e ele estralando as asas, os querubins estralando as asas e fazendo um barulho como de um grande vento. Segura. O homem que estava nos seus afazeres, dando nome para os bichos, quando ouve Deus chegar no Éden, para tudo o que está fazendo, para ir ao encontro de Deus. E eu disse que Deus não é um Deus distante, é um Deus de perto, um Deus de relacionamento. E eu imagino mais ou menos a conversa de Deus e Adão. E a conversa é: e aí, Adão, como é que foi o dia? Ah, Senhor, o dia foi muito bom, foi muito produtivo. Eu ouvi o Senhor chegar e eu parei tudo que estava fazendo para me se apresentar para o Senhor. Será que alguém vai entender isso aqui? Deixa eu ver, vou melhorar. Eu parei todos os meus afazeres quando eu ouvir o Senhor chegar no Éden, porque eu preciso me apresentar diante do Senhor para entregar a minha adoração. Eu já abro um parênteses aqui para dizer: não tem nada mais importante na vida do que adorar ao Senhor. Eu imagino Adão adorando. Aí no outro dia a alva começa a surgir.
Olha o barulho do trono voltando. A noite vai cair, a viração do dia. Deus desce no Éden novamente. Adão novamente para tudo que está fazendo e se apresenta para o Senhor. Diz: ô Senhor, eu estava com saudade. Porque quem já teve intimidade sabe que não consegue viver longe da presença de Deus. Eu imagino novamente Natan, Adão se apresentando ao Senhor, e o Senhor dizendo como é que foi o dia. Foi uma benção. Eu estava ali dando nome para uns peixes, mas quando eu ouvi o Senhor chegar, eu parei, porque eu vim lhe adorar. Só que a Bíblia vai dizer que um dia, não vou entrar muito nesse mérito, mas a Bíblia vai dizer que um dia, Deus no seu trono, eu imagino Deus no seu alto e sublime trono. De repente, a comunicação, a conexão é cortada. O homem no Éden peca, dá ouvido para a mulher. E aí é muito lindo, porque a Bíblia diz que mesmo o homem sendo infiel, Deus permanece fiel. E se Ele permanece fiel, pastora Rosane, Ele não falta no culto, Ele continua vindo no culto. Mesmo o homem pecando, Deus não falta no culto. Eu ainda não conheço um culto que estive, que Ele não estava presente. Pode faltar quem for, mas Ele sempre está presente. Ele diz: aonde eu estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. E como Ele não falta no trono, como Ele não falta no culto, eu imagino o trono de Deus descendo novamente. Só que aqui, pastor Valdinei, se o Senhor não der glória, já para aqui. Por quê? Porque o homem que se apresentava para adorar, o homem que quando ouvia, ei, não, eu vou falar, meu Deus, o homem que quando ouvia Deus chegar no culto se apresentava e já deu: oh, Senhor, eu quero te adorar, eu estava com saudade. A Bíblia diz que agora ele se esconde. Ai, pastor Anderson, o Adão que quando ouvia Deus chegar no Éden se apresentava, agora vai se esconder. Olha para o teu irmão e diga assim: deixa eu ver se tu está se apresentando para o Senhor ou se tu está se escondendo. Porque se tu está se apresentando, tu tem glória a Deus aí. Afinal nós somos uma igreja pentecostal, nós estamos no meio do Pentecoste, e nós somos conhecidos como um povo barulhento, que tem línguas estranhas na boca. Só que Deus está no culto. Deus, Ele vem no culto, mas Adão se esconde. Aí há uma pergunta, e segura, pastor Nilton, tu vai dar lugar que eu falar o barulho do trono. Deus, que não falta no culto, Ele vai fazer uma pergunta que dá inúmeras mensagens. E a pergunta é: Adão, aonde tu estás? E o interessante é que essa pergunta de Deus, ela ecoa para a eternidade e chega aos nossos dias. E a pergunta de Deus é: aonde tu estás? Porque eu já não te sinto mais, tu já não se apresenta mais do jeito que tu se apresentava. Aonde tu estás? Porque antigamente tu não via o dia de chegar no culto para tu entregar glória a Deus, mas agora parece que o glória a Deus está embarcado. Parece que é vergonhoso falar em línguas estranhas. Acha que cara de delegado da Polícia Federal intimida. Mas a pergunta de Deus continua ecoando e chega aos nossos dias. Pastor Anderson, aonde tu estás? Aonde tu estás? Aonde tu estás? Aonde tu estás, Adão? Deus não está brincando de esconde-esconde. O que Deus está dizendo é: eu já não consigo te sentir mais. Parece que tu está distante, parece que já não é mais a mesma coisa.
Rabancho. Remancho ravlacaicho. Rivindio flasto. Ramandou que mais chofébia. Remando que me indica o mundo orobundou que é plasto. Eu estou debaixo de uma graça de Deus. Eu estou debaixo de uma palavra que Deus colocou no meu coração para te dizer: o Senhor está na casa. É opção sua se apresentar a Ele ou tu se esconder. Parai, tio. De que mandou que é flasto. Aonde tu estás, Adão? Porque eu já não consigo te sentir mais do mesmo jeito. Aí a Bíblia vem dizendo que o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E o diabo está de longe, aplaudindo, dizendo: agora acabou. A conexão foi cortada. Ei, eu imagino Deus no seu trono, Adão se apresentando, dizendo: a culpa é do Senhor, foi a mulher que tu me deu. Porque se o Senhor não tivesse me dado essa bênção, não tinha acontecido. A mulher olha e diz: Deus, a culpa é da serpente, a culpa é do diabo. Só que em Gênesis 3,15, a primeira profecia da história e a mais importante é: da semente da mulher nascerá um que irá esmagar a cabeça da serpente. Não. Podemos melhorar. Em outras palavras Josafá, tudo aquilo que o homem perdeu um dia será restaurado. Tudo aquilo que o homem perdeu, Gênesis 3,15, a semente da mulher vai transformar, vai restaurar o elo que foi quebrado, a comunicação que foi quebrada. Aí eu imagino Deus voltando para o terceiro céu, o trono subindo, Satanás dizendo: pastor Zé Raimundo, eu acabei com o projeto, não tem mais solução. Só que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, o Deus que não abre mão do homem, ele continua visitando o homem. Noé foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E a profecia de Noé a Bíblia diz que quando o dilúvio se acaba, ele solta primeiro um corvo que fica indo e voltando. Mas a Bíblia também diz que ele vai pegar uma pomba. Vai pegar o quê? E ele vai pegar essa pomba e ele vai soltar a pomba. A Bíblia diz que a pomba foi e voltou. A Bíblia diz que passados 7 dias, ele vai pegar a mesma pomba. Diz assim: a pomba é a mesma. E ele vai soltar novamente. E a Bíblia vai dizer que a pomba vai e traz no seu bico o ramo da oliveira. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que depois de 7 dias, novamente ele vai soltar a mesma pomba. Diz assim: a mesma pomba. Mas a Bíblia diz que a pomba vai e não volta mais. Pastor, o que o senhor está dizendo? Quando eu olho para a primeira vez que Noé solta a pomba, eu olho para o Antigo Testamento. O Espírito Santo de Deus, que não desiste do homem, ele continua vindo visitar a terra, mas ele só vai visitar algumas classes, entre elas profetas, entre elas sacerdotes, entre elas reis, entre elas sumo sacerdote. Só que a pomba tem que vir, tem que voltar, porque a conexão foi quebrada. O Espírito Santo vem sobre reis, sobre profetas, mas ele tem que voltar. Afinal, o pecado cortou a comunicação, a internet espiritual foi cortada. Só que a Bíblia vai dizer que a mesma pomba ele solta pela segunda vez. E a segunda vez que ele solta, pastor Zé Raimundo, me ajuda.
Ele solta e ela traz no seu bico o ramo da oliveira. Sabe o que significa isso, senhores? Tem um homem no deserto da Galileia que está batizando um povo no Jordão. O semblante dele é mais ou menos pele de camelo. Ele era nazireu, cabeludo, barbudo, comendo mel silvestre e gafanhoto. E ele está acostumado a batizar. E a mensagem dele é mais ou menos assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu imagino Natan, eu imagino ele batizando. Vem cá, Cascavel. Vem cá, Caninana. Mas quando ele vai, olha, levanta os olhos para batizar o próximo. Todos que estão acostumados a ver ele chamado de Cascavel, Caninana, vê ele pasmo. E pergunta: o que é, João? Porque esse aí não é cobra, esse aí não é víbora, mas quem é ele? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei! É a Bíblia que diz que algumas coisas acontecem. A primeira é que o céu se abre e uma voz ecoa: eis aí o meu filho, a quem meu espírito se compraz. E a Bíblia também diz que a pomba que Noé solta pela segunda vez, agora ela desce e repousa sobre os ombros de Jesus, dizendo: eis aí a oliveira santíssima. A pomba vem novamente, mas ela vem trazendo a oliveira. A oliveira que Paulo diz, oliveira verdadeira. E nós era jambuzeiro. Ai, Jesus, eu vou falar. E nós era jambuzeiro brabo, mas que nós fomos enxertados na oliveira. Ei, a pomba traz o ramo da oliveira. Só que o interessante é que ele começa o seu ministério a partir daqui, 3 anos e meio. E a profecia de Gênesis 3,15 continua ecoando pela eternidade. É da semente da mulher, é da semente da mulher, é da semente da mulher. Vai nascer um que vai restituir o que foi quebrado. E um dia ele falando para os seus discípulos, ele diz assim: eu preciso ir. Eu preciso ir. Porque se eu não for, o outro consolador não vem. Eu preciso ir. Mas não se preocupe, vós não ficarão órfãos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro consolador. Ai, arabandagai. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. E alguns conhecem Ele como Paracleto. Só que o interessante é que o tempo passa, e a Bíblia vai dizer que após 3 anos e meio aproximadamente que Jesus é batizado no Jordão, ele está na cruz. E na cruz ele vai liberar uma palavra. E a palavra é: Pai, está consumado. Pai, está pago tudo. Pai, eu cumpri. Pai, testelestai. Pai, a conexão foi restituída. Pai, tudo aquilo que o homem perdeu no Éden, agora será restituído. E a Bíblia vai dizer que o Senhor entrega ao Pai o Espírito. Só que eu não quero entrar muito nesse mérito, que Jesus vai nas partes baixas, vai no inferno. Só que o interessante é que a Bíblia diz que no 3º dia ele ressuscita. Como o pastor Valdinez pregou domingo, onde ressuscitar, ou após o ressuscitar, ele passa no sepulcro, dobra o lenço, dizendo: eu estou indo, mas eu volto, né? Rapaz, eu aprendi com o Senhor. Ele diz: olha, o lenço está dobrado, dizendo: eu vou voltar. Só que o que é lindo, que a Bíblia diz que por 40 dias Jesus aparece aos seus discípulos, deixando provas incontestáveis da sua ressurreição. Só que a Bíblia também diz que ele escolhe alguns discípulos, e ele
diz aos discípulos: olha, eu preciso voltar, porque se eu não for, o outro Consolador não vem. Se eu não for, o outro Consolador não desce. Só que tem um negócio: eu vou, mas antes de eu ir, ficai em Jerusalém. Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia vai dizer que os discípulos estão olhando. Ei, os discípulos estão olhando e Jesus está subindo. E a Bíblia diz que 2 varões aparecem e dizem assim: ai, Jesus, eu vou falar. Da mesma forma que viste ele subir, verão ele descer. Só que a promessa é: ficai em Jerusalém. Diga para o teu irmão: fica em Jerusalém, fica. Jesus estava dizendo, nos ensinando uma coisa: não tem como ir se primeiro nós não ficar. Tem muita gente que quer ir, mas não quer ficar. Jesus diz assim: olha, vocês vão alcançar Samaria, Judeia, até os confins da terra, mas primeiro tem que ficar em Jerusalém. Eu vou falar, depois tu puxa meu paletó, pastor Raimundo. Tem muita gente que quer ir para as missões, mas não quer primeiro fazer missão em Jerusalém. Não quer evangelizar o seu vizinho, a sua família, a tua casa. Mas a promessa de Jesus é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais. A Bíblia diz que no início eram muitos discípulos. Alguns historiadores vão dizer que era aproximadamente 500 pessoas. Só que a ordem de Jesus é: ficai. Eu imagino o primeiro dia, nada acontece. Um olha para o outro e diz assim: rapaz, eu acho que esse negócio de Pentecoste, isso não está com nada não. E o povo começa a ir, porque muitos não entendem que a maior verdade, ou uma das maiores verdades do Evangelho, é que a perseverança nos faz ir além. Avivamento, não existe avivamento sem perseverança, queridos. Passa o primeiro dia, nada acontece. Segundo dia, nada. Resumindo, eu imagino uma reunião, enquanto estão reunidos no cenáculo, pastor Vodez, eu imagino uma reunião na eternidade. Agora vocês vão entender o som. Eu imagino na eternidade uma reunião: Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Aí: tu vai descer, Paracleto? Eu vou. Só que eu quero descer com som de gala. Ei, eu vou falar isso aqui. Quando Deus quer exaltar, Ele tira do monturo e coloca para se assentar ao lado de príncipe. Só que quando Ele quer humilhar, Ele pega querubim ungido e transforma em Satanás. Quando Ele quer fazer, Ele faz bem feito. Vai descer? Vou. Mas o som tem que ser de gala, porque o diabo pensou que cortou a conexão, né? E no Éden, Deus vinha para visitar. Era assim, pastor Noema? Deus vinha visitar. Aí eu imagino a reunião dos três, dizendo: olha, tu vai descer, Espírito Santo? Eu vou. Só que tem um negócio: o som tem que ser o mesmo do Éden, para Satanás saber que o negócio é restituição. Ah, alguém já entendeu? Porque a Bíblia diz que não é um vento impetuoso. A Bíblia diz é como um som. Se tivesse orquestra aqui, nós íamos até fazer esse som. A Bíblia não diz que é um vento impetuoso. A Bíblia diz que é como um som de um vento. Aí a minha pergunta é: quando Deus descia no Éden, qual era o som? Aí eu imagino os três dizendo: combinado, é som de gala. Sim, só que tem um negócio: se é para nós fazer, vamos fazer bem feito? Vamos. No Éden nós descia para visitar.
No Éden nós descíamos para visitar ela, pastor Valdinez. O Espírito Santo diz assim: agora eu vou descer para habitar. Ele habita aí? Aonde está a habitação do Espírito Santo? Onde está? Deixa eu ver. O Espírito Santo diz: eu desço, Pai. Eu vou descer, mas agora eu não desço para visitar mais. Eu vou descer para habitar no coração do homem. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não habita em casa feita por mãos de homem. Deus habita no coração. Segura para dar glória agora. E tem mais, Pai. Eu vou descer. Eu vou descer. Mas eu vou descer para ser amigo. Eu vou descer para aquele momento mais difícil, que parece que todo mundo nos abandona, pastor Zé Raimundo. O Espírito Santo sopra ao nosso ouvido dizendo: eu estou contigo, eu não abro mão de você. O Espírito Santo diz assim: eu vou descer, só que tem um negócio. Eu só volto para cá. Eu só volto para cá, pastor Sérgio, de mão dada com a sua igreja. Eu escutei um glória a Deus ali. Eu vou descer, Pai, mas eu só volto para cá com a tua noiva. Só que essa tarde o Senhor me revelou algo muito lindo, pastor. Deus me revelou algo muito lindo. Eu disse para a pastora Rosane, porque a Bíblia vai dizer que Deus forma o homem do pó da terra, sim ou não? Só que a Bíblia diz que o homem tinha vida. Quando que o homem passa a ter vida? Não, só vai falar comigo aqui. Quando que o homem passa a ter vida? Quando Deus sopra em suas narinas. Ai, Jesus, isso é forte. Deus faz o boneco do barro, porém se não tem um assopro dele, não tem vida. A igreja, da mesma forma, ela é formada na cruz. Ai. Só que se não tiver o sopro de Deus, ela não tem. Por isso que Jesus diz assim: fica em Jerusalém até tu receber o sopro, porque se tu não receber o sopro, tu não tem vida lá fora. Ai, Jesus, eu vou falar. É por isso que tu não pode esquecer, meu querido, que nós somos uma igreja pentecostal, que nós cremos no vazio do Espírito Santo de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus ainda é a vida da igreja. Pode até... Ai, eu vou falar, pastor, meu Deus. Pode até ter tipo de igreja, pode até ter forma de igreja, mas se não tem o sopro do Espírito, não tem vida nela. Não tem. Porque a vida da igreja ainda é o Espírito Santo. E interessante que no original, está aí o pastor Gilmar que estuda muito, a palavra que no original o poder é dínamo, né? É dínamo. E alguém conhece dínamo aqui? Alguém sabe o que é dínamo? Eu aprendi muito novo o que é dínamo. Eu era criança e na igreja que eu congregava tinha um irmão Pedrinho. Ele tinha uma bicicleta que tinha um farol. E ele pegava, e eu lembro que ele chegava com aquele farol iluminando, e eu, menino, rapaz, eu ficava: mas que negócio é esse, rapaz? De onde tem energia aí? Aí um dia eu perguntei para o irmão Pedrinho: irmão Pedrinho, que jeito que isso acende? Ele disse assim: isso é um dínamo. Era um motorzinho que encostava no pneu, e conforme... Ai, Jesus. Conforme ele pedalava, ela ia acendendo. Mas conforme ele parava de pedalar, o pneu parava de girar, e aí o dínamo parava de funcionar. Aqui eu aprendi um negócio: o Espírito Santo ainda é o dínamo no meio da igreja. Mas a gente tem que se esforçar, tem que continuar pedalando, tem que continuar crendo. Será que tem alguém aí que crê nesse esforço? Meu Deus, é muito forte o que Deus vai fazer essa noite, e Ele já começou. Deus te trouxe aqui para te renovar hoje. Deus te trouxe aqui para te encher de poder. Mas segura aí, já vou terminar. O Espírito Santo ainda não veio. Ele diz assim: ô Pai, eu vou, né? Só volto
Vou habitar no coração do homem, não vou visitar mais. Eu vou voltar só com a sua noiva. Só que a maior tipologia do arrebatamento da igreja no Antigo Testamento é o casamento de Isaac e Rebeca. Todos os estudiosos, quando vão falar acerca do casamento de Cristo com a igreja, ele pega por base Isaac e Rebeca. Só que aí Deus me disse algo muito lindo. Quando o velho Abraão, o pai, chama o servo Eliezer, o Damasceno, para ir buscar a noiva, antes de Eliezer ir buscar a noiva, ele vai passar primeiro lá na despensa. Você não deu glória, você não entendeu. Ele recebe a ordem de Abraão, Natan: vai buscar uma noiva para o meu filho, que está numa terra longínqua. Só que antes de ir, ele vai passar no celeiro. Não vou melhorar isso aqui. Antes dele ir, ele passa no celeiro, e a Bíblia vai dizer que ele pega uma porção de presentes. E é muito lindo que Paulo viu os presentes. Paulo viu os presentes. Sabe o nome de um dos presentes? Dom da fé. Sabe um dos presentes? Palavra de ciência. Sabe um dos presentes? Palavra de sabedoria. Sabe um dos presentes? Variedade de língua. Sabe um dos presentes? Os dons de curar. Sabe qual é um dos presentes? Dom de visão, dom de discernir espírito. Isto é presente que o Damasceno Eliezer leva para adornar a noiva. Você não entendeu? Deixa eu melhorar. Antes do Espírito Santo de Deus descer em Pentecoste, ele passa no celeiro da eternidade e diz: eu vou adornar a noiva. Eu vou adornar a noiva. Já tem alguém entendendo esse mistério? Ele disse: eu vou buscar a tua noiva, Jesus. Mas tem um negócio: eu vou adornar ela, eu vou preparar, eu vou entregar dons espirituais. Mas dons espirituais é para quem crê. A Bíblia diz: buscai os dons de Deus com zelo. É para quem busca, é para quem acredita. Será que tem alguém que acredita que essa noite, deixa eu ver, levante, orabla, candarabla, suga. Enquanto você adora, o amigo do noivo adora a noiva. Enquanto você adora, o amigo do noivo distribui presente à noiva. Ei, já vou encerrar. Se tu pode, se coloca de pé. Ei, olha para cá, meu Deus. Que unção é essa? Que unção é essa nesse altar, meu Deus? A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Algumas traduções vão dizer: estavam todos reunidos de forma unânime. Sabe o que significa isso? Todos em um só propósito. Eu quero chamar aqui na frente só pessoas que estão unidas no mesmo propósito. E o propósito é: nós estamos no meio do Pentecoste. E se estamos no meio do Pentecoste, eu quero ser cheio da tua presença, Senhor. Sai do teu lugar, venha para frente. Eu quero orar só para quem quer ser cheio. É só para quem acredita nos dons espirituais. Sai do teu lugar, venha correndo. Eu quero orar por você. Levante, ora, blasto, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! Ei! Esses mistérios espirituais é para quem acredita. Se você não sabia, deixa eu te dizer uma coisa: nós somos a Assembleia de Deus.
Nós fomos gerados no meio do fogo do Espírito. Nós fomos gerados, meu irmão, foi debaixo do poder de Deus. Nós fomos gerados debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo do mover do Espírito. Se você não gosta do mover, eu te respeito. Mas nós, assembleianos, nós fomos gerados na graça. Nós fomos gerados no poder. Nós fomos gerados crendo no carisma do Espírito Santo, nos dons espirituais. Olha para cá. Pastor Nilton, só segura que o senhor vai dar lugar agora. Olha para cá. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu imagino o 9º dia, pastor Zé Raimundo, nada acontece. Mas a Bíblia vai dizer que no 10º dia, eu imagino, varão, o inimigo olhando e dizendo: já se passou esse tempo todo, nada aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer que de repente, acabei de receber uma revelação de Deus aqui. O inimigo está de longe olhando, dizendo nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que de repente, porque as coisas de Deus é de repente. Sabe, pastor? Sabe por que o inimigo tem pavor? Tem pavor do glória a Deus da igreja, dá dor de cabeça nele. Porque a Bíblia vai dizer que de repente, eu imagino o inimigo olhando, dizendo nada aconteceu. Mas de repente veio do céu, veio do céu um som. Que som é esse? Ele conhecia o som que descia no Éden. Ele conhecia o som que descia no Éden. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Veio do céu um som como de vento impetuoso, e foi cheia toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Eu estou dizendo que hoje o de repente de Deus chega na tua vida. Você que acredita no Espírito Santo, agora comece a falar em novas línguas agora. Você que acredita no carisma do Espírito Santo, comece a receber dons espirituais agora. Presentes para a noiva. Toma posse desses presentes agora. Começa a receber dons espirituais agora. Receba a variedade de língua agora. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, será batizado agora. Agora, com poder, com poder, com poder. Seja reavivado agora. Eu já estou vendo barulho de línguas estranhas. Receba poder de Deus. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, será renovado agora. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, fale em novas línguas agora. Receba poder de Deus aí. O Senhor voltou. O Espírito Santo de Deus voltou para ter comunhão. Tu é a habitação do Espírito Santo de Deus. Se os obreiros quiserem me ajudar a orar pelo povo, tenha libertado. O Senhor falou ao meu coração que hoje é noite de avivamento, é noite de Pentecoste. Seja avivado agora. Receba poder de Deus agora. Receba, receba, receba a presença do Espírito de Deus agora. Receba poder de Deus, receba poder de Deus, receba